TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite. Começa daqui a pouquinho a audiência para discutir a inclusão da Semana de Esporte Play Hard no calendário oficial de Campinas. A ideia com a inclusão dessa semana é promover debates em eventos, atividades educacionais e também em escolas sobre jogos eletrônicos. Esta audiência é presidida pelo vereador Fernando Mendes. Vamos acompanhar. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e os demais, e a todos aqui presentes. E queremos que essa nossa programação, essa audiência aqui, ela venha de todas as formas ajudar e colaborar para com o entendimento acerca do esporte eletrônico que só cresce na nossa nação, que só cresce no nosso país. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento, agradecer aos convidados que estão aqui e também estender esse meu agradecimento a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham pelas nossas programações e pelas plataformas aí de redes sociais. Nós estamos dando início à audiência pública aqui no nosso plenarinho, para debater a instituição da Semana dos Esportes Eletrônicos Play Hard no calendário oficial do município de Campinas, conforme a lei número 15.560. Nós temos um projeto de lei que institui no âmbito do município de Campinas a Semana dos Esportes Eletrônicos, assinado por 4 vereadores. Esse vereador que vos fala, Fernando Mendes, o vereador do PSDB, Gilberto Vermelho, o vereador Paulo Haddad e o vereador Zé Carlo, do PSB. Eu quero estender meus agradecimentos também pela composição aqui da nossa mesa. Nós temos tantas pessoas, a doutora Roberta de Souza Mendes, que é psicóloga especializada em crianças e adolescentes, né? Muito obrigado pela senhora estar aqui conosco. A doutora Adriana Oliveira Saltarini, representando o Bruno Oliveira Bittencourt, do canal Play Hard, vai muito nos orientar e nos ajudar na condução aqui dessa audiência pública. Quem mais está aqui conosco? O doutor Lohan Robilard, se me corrija aí se eu errar no nome, de Maringuini. Ele é psiquiatra, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Com diversos trabalhos publicados sobre os benefícios e problemas dos jogos. Vai também nos ajudar muito. Nós temos também, quem mais compõe a mesa? Doutora Eliane Elbadue. Muito obrigado pela presença. Faltou alguém? O Alexandre Tadeu, representando a Secretaria de Educação, assessor de Tecnologia Educacional. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós sabemos que os esportes eletrônicos, é uma dúvida inclusive que eu tenho, se tem alguma diferença entre esportes eletrônicos e jogos eletrônicos. Eu queria que vocês me ajudassem. Só cresce na nossa nação e entendemos também que crescem os problemas. Por isso é que nós temos aqui pessoas especializadas em conduzir terapias e tratamentos e orientações a familiares e a crianças acerca dessa situação. Nós sabemos que existe um hábito hoje, e esse tipo de hábito virou esporte, virou competição. Hoje tem audiência, hoje tem um público cativo, hoje tem empregos, hoje gera empregos, hoje gera tantas coisas, mas ainda entendemos que existe uma questão de criminalização. E a ideia do nosso projeto, a ideia conversado com empresários da área, pessoas envolvidas com a questão, é de fazer com que Campinas, que é tão conhecida por estar sempre saindo à frente de certos quesitos, certas situações, inclusive voltado à questão da tecnologia, esse projeto é fazer com que
Campinas tenha vamos dizer assim, uma arena, uma condição de ser um exemplo e venha dignificar e não criminalizar os esportes eletrônicos que, a partir de certo tempo, como já é de praxe em muitos países, gera empregos, gera audiência, gera concorrência e também a questão de desenvolver a criação de novas plataformas, de novos esportes. Então, eu agradeço a presença de todos e queria passar a palavra já para o Alexandre Tadeu, que representa aqui a secretária de Educação e é um assessor de tecnologia educacional e que também falasse conosco a respeito do que a educação, o que a Secretaria de Educação, ela está se envolvendo com robótica e tantas outras situações, e acredito que vai enriquecer e nos ajudar muito a entender essa questão dos esportes eletrônicos que normalmente vai se estendendo para o setor de educação. Muito obrigado pela sua presença e está com a palavra. Muito obrigado, vereador, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença, um tema muito importante, né? Então, na Secretaria de Educação, nós temos agora uma ideia de como começar a introduzir a tecnologia como um meio para se melhorar ainda mais os movimentos pedagógicos e educacionais, né? Então, nós não temos a tecnologia como um fetiche de que ela vai ser um fim em si mesmo e que esse fim, a tecnologia por si só, vá trazer os benefícios. Não é isso. Então, a gente vê a tecnologia como ferramenta, né? Então, ela é uma ferramenta educacional, que a gente tem bem essa... Eu sou historiador, então nós temos a seguinte visão: o próprio giz, lousa, escrita, domínio do fogo, tudo isso são tecnologias, né? E são tecnologias que é a tecnologia como ferramenta que transforma a humanidade. Ela que nos faz humanos, né? Isso que nos diferencia, inclusive como humanos culturais e seres históricos e culturais. Aí. Então, para a educação, nós vemos que a aprendizagem ela sempre tem que estar baseada na ludicidade. Se eu tiver somente uma aprendizagem bancária, onde eu chego e deposito ali os saberes, os conhecimentos, essa aprendizagem não transforma as pessoas, né? Então, a tecnologia, um dos caminhos que nós temos hoje é utilizar a tecnologia como a gamificação, que é o termo utilizado hoje, mas nada mais é do que você transformar a aprendizagem no momento lúdico, né? Como hoje em dia, um dos desafios que nós temos na sociedade atual é que nós perdemos a rua. A gente perdeu a rua, a gente perdeu a praça pública, nós perdemos os espaços públicos, né? Então, esses espaços públicos, eles traziam convivência, e as convivências, a gente tinha o desafio de conviver com o diferente, o desafio de conviver com o outro, o desafio de superar, né? Superar essas divergências aí. Isso foi se perdendo com a sociedade atual. Então, a intenção da tecnologia de trazer jogos, de trazer brincadeiras, de transformar os conhecimentos num aspecto lúdico, de desafio, isso vem para engrandecer a educação. E aí a tecnologia é um suporte, né? Na questão dos jogos, então a gente tem essa dúvida que o senhor colocou logo de começo, né? Essa dúvida inicial, se é esporte, se é jogo. Então, ele já é um esporte, já é rentável, né? Ele permite que você tenha uma mudança social, você tenha uma mudança de realidade social. A tecnologia atual, você lidar com os termos digitais, ele é extremamente democrático. Então você consegue hoje fazer um aplicativo, ensinar a criança a fazer aplicativo, ensinar o adolescente a fazer um aplicativo, que ele possa usar isso para mudar ele, inclusive, de condição. Inclusive mudar as realidades sociais do território da comunidade que ele vive, né? Então isso é muito importante. Então, para a educação, isso é um tema muito caro, né? Enfim, nós estamos colocando vários programas de robótica, de desenvolvimento, tentando colocar isso tudo ao ar junto com os nossos projetos pedagógicos, né? A Secretaria de Campinas ela é uma rede bem estruturada. Nós já temos o que é a BNCC, que está saindo agora, brasileira, ou o que é o currículo paulista, nós já temos estruturados com as nossas diretrizes desde 2013. Então, nós temos isso bem à frente, né, de outras redes de ensino. E nisso a gente tem que a tecnologia como meio, não como fim, mas transformadora da realidade, né? Então, só para a gente terminar,
O que a gente entende é o seguinte, qual que está a polêmica? A polêmica é na questão do ponto dependente ser outra coisa, né? A polêmica está de você ficar dependente daquilo ali, dependente de um jogo eletrônico ou de um vício, até que você gasta muito dinheiro jogando isso, tal. Tem as pegadinhas, que às vezes o jogo é gratuito, mas a pessoa vai se enfiando. Mas por isso que a gente tem que ter debate sobre isso. A gente tem que discutir, tem que trazer essa coisa para a escola, né? E utilizar como um aliado nosso, né? Então, você vê, desde as técnicas mais tradicionais de educação, se você pegar a educação indígena, ela é toda baseada na brincadeira, ela é toda baseada no jogo, e ela é extremamente significativa, né? Então nós temos que pegar essas posturas pedagógicas, esses caminhos pedagógicos, e adaptar a partir desses modelos digitais, né? Então acho que é importante a gente ter esse tipo de debate. Muito obrigado aí pela sua participação, Alexandre. Eu quero fazer alguns agradecimentos, e você que chegou agora, que está conosco na TV Câmara, pelo Facebook, nas redes sociais, nós estamos numa audiência pública aqui no plenarinho da Câmara para tratar sobre a inserção dos jogos eletrônicos, do esporte eletrônico, sempre confunde, no calendário oficial de Campinas. Salvério Mariano, ou melhor, Marino, aqui o nosso amigo, a gente sempre trata pelo sobrenome quando vai tratar o primeiro nome. Gerente de projetos especiais da Informática de Municípios Associados aqui de Campinas, a IMA, representando o seu presidente, o Fernando Garneiro. Obrigado pela presença. Nós temos também a professora Paula Carolei, professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que está aqui. O senhor Luiz Tadeu, representando o YouGeek, em conciliação ao mercado gamer, apoio da causa. O Elton Igor Veloso, jogador profissional, influenciador digital do Facebook Gaming. O Carlos Tadeu, ênfase em fatores econômicos e potencial do mercado. O Herbert Giorgetti, executivo da área jurídica da Riot Game Brasil. Obrigado por estar aqui conosco. E também o proprietário da escola ProArte, aqui conosco. É isso? Professor. Botaram o proprietário, quer dizer, já. Eu quero conversar agora com a doutora, Roberta de Souza Mendes. Nas falas do Alexandre, ele pontuou que há uma possibilidade da pessoa se viciar nisso, foi bem próximo disso. E é uma das grandes criminalizações quando se fala de jogos. Sempre se fala dessa questão do vício. O Brasil, a nossa cultura é uma cultura de vícios. Existem muitos vícios que destrói, que dilacera famílias e fazem tantas outras coisas. A senhora, como doutora, como pode ter a participação para organizar, ajudar, orientar famílias nas questões dos esportes eletrônicos? Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Pode falar bem pertinho. Vamos lá. A minha formação é em terapia comportamental, então o comportamento pode de puxar vício... bem para perto da senhora mesmo. Aqui? Isso. Eu sou psicóloga comportamental, clínica, e tenho formação no desenvolvimento de criança e adolescente, né? Sou neuropsicóloga também. Eu parto do princípio de que o comportamento ele é aprendido por modelos. Então, o comportamento vicioso, ou seja, o comportamento pelo jogo ou qualquer outro tipo de vício, ele é aprendido pelo demais, pela overdose e principalmente pela falta de outras estimulações, né? Então, não é só o jogo que pode provocar isso, né? O chocolate... a paquera, a gente tem outras esferas comportamentais que também podem ser nocivas. Então, tudo que é demais não é adequado, né? Só que, como eu sempre busquei o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento de habilidades, e tenho essa formação dentro da neurociência, o jogo ele é um grande estímulo de desenvolvimento de potencialidades.
de potencialidades intelectuais, de potencialidades cognitivas e de potencialidades sociais. Isso é indiscutível e, na minha opinião, a gente não tem mais como segurar o desenvolvimento tecnológico, porque hoje você vê mães no consultório dizendo assim: Roberta, eu quero uma indicação sua de escola. Quantos anos tem a criança? 2. Mas eu quero assim, ó, tem que ter informática, inglês. Então, assim, a criança de 2 anos está com o celular na mão. Ela está com o dedinho dizendo pay, né? Então, é para apertar o play. Então, muitas vezes ela não pede água, mas ela sabe onde aperta o play. Então, dentro desse desenvolvimento que eu acho que não dá para a gente segurar, eu tenho que listar o que é que o jogo pode trazer de benefício, né? Então, o que que esse mercado, o que que essa semana dentro de Campinas pode trazer como alguma coisa positiva? Porque o negativo ele vai estar associado a tudo, né? Eu parto do princípio de que o jogo, então, como eu disse, habilidades cognitivas, habilidades perceptivas, atencionais, percepção de detalhes, a própria história do jogo traz uma necessidade de narrativa, de compreensão de linguagem, de memória, de estratégias, de planejamento. Tudo isso é desenvolvimento cerebral, né? Do ponto de vista social, o grande risco, o que chega no consultório, é a criança introvertida, socada dentro do quarto, que não está convivendo com ninguém. Isso é consequência. O jogo não é a causa disso. O jogo é a consequência de uma criança que talvez não tenha dentro de uma família um espaço de convivência, uma atenção para que ela possa dizer o que ela está sentindo e nem tampouco a paciência relacional. Então é mais fácil eu dizer assim, toma, fica quieto aí, né? Então, e esse é o risco do jogo, quando isso não está somado a outros desenvolvimentos de habilidades da criança. Só que a criança que joga, o jovem que joga, né, que é o meu, estou falando criança pelo meu público, né? Você tem muitas vezes. Para só falar mais perto do microfone. Muitas vezes você tem crianças extremamente inteligentes, né? Então, a criança introvertida, através do jogo, dos chats que você tem no jogo, da conversa, dos grupos que ela forma, ela desenvolve habilidades sociais e muitas vezes desperta o interesse de conhecer quem são aqueles outros pares que estão jogando comigo, que gostam das mesmas coisas, que têm afinidades como eu. Será que eu posso conhecer? Vamos conversar, vamos trocar. Então, você também permite um desenvolvimento social através do jogo. Eu percebo crianças com características depressivas dizendo para mim, nossa, encontrei alguém parecido comigo, gosta das mesmas coisas. Falo, é mesmo? Ele tem depressão? Não, Roberto, ele gosta das mesmas coisas, eu consigo dialogar. Olha, eu tenho um amigo agora. Então, você vai vendo uma melhora de um quadro emocional. Não estou tirando o psiquiatra da situação, mas você vai percebendo um desenvolvimento cognitivo e uma disponibilidade dessa criança de interagir, o que eu acho extremamente significativo, porque ele passa a se sentir pertencente a um grupo, pertencente a uma liga, pertencente a um jogo, pertencente a uma comunidade. E isso, como a gente não tem mais a rua, a turma da bola ou a turma do vôlei, você tem a turma do condomínio, né? Mas você tendo a turma do jogo X, turma do jogo Y, você vai tendo grupos que estão se formando. E se você parte e tem um local onde essas crianças possam se encontrar, você vai ter uma melhora dos quadros sociais e de todo o desenvolvimento emocional, psicoafetivo envolvido nisso, né? Eu acho que o jogo ele também desperta um interesse pela história, porque muitos jogos você tem toda uma história por trás. Então, o que era uma era medieval? O que acontecia ali? E se os pais, ao invés de se preocuparem com o vício, sentarem e falar, o que você está jogando? Você sabe do que você está jogando? Que época era essa? Vamos pesquisar juntos. Quem era esse personagem? Que estratégia você está usando? Por que você está usando essa e não aquela?
você permite também uma aproximação dessa criança, do seu filho, através do mundo dele. A gente tem que entrar nesse mundo dessas crianças, né? Você tem as interações ao vivo, onde a criança também se sente jogando e estando ali, olhando aquilo e trabalhando toda a percepção dela. Tem alguém dando bola para mim, tem alguém me vendo, vamos conversar? Eu acho isso os aspectos positivos do neurodesenvolvimento e do desenvolvimento social. Uma das áreas que eu trabalho no consultório é o autismo. E o autismo de bom funcionamento. São crianças dentro do transtorno do espectro autista, mas capacitadas cognitivamente. E essas crianças, através dos jogos, eu tenho tido melhoras cognitivas importantes. Então, o jogo ele é realmente uma estratégia psicoeducacional, né? Então, eu tendo a ter cuidados com os exageros, como tudo, mas é indiscutível a importância do jogo como estratégia de desenvolvimento cognitivo. Então, é isso que eu penso. Muito obrigado, doutora, pelas suas explicações. Nós temos aqui a doutora Adriana, que está representando o Bruno Oliveira Bittencourt. O canal Play Hard tem hoje atualmente o maior canal de conteúdo de jogos de mobile do mundo, com mais de 9 milhões de seguidores. Explique para nós esse canal, a importância do esporte eletrônico, e muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite, vereador. Bom, agradeço o convite. Estou aqui hoje representando o canal Play Hard, o meu irmão, que é o responsável pela criação do canal. E eu estou aqui hoje numa situação de testemunhar aqui dois aspectos. O aspecto pessoal, que acompanhei o desenvolvimento disso desde pequeno, e hoje o aspecto profissional, que acabei nesse meio tempo me tornando advogada do canal, advogada do Bruno. Meu escritório hoje o representa, e eu acho que eu posso falar com propriedade sobre a importância dos jogos eletrônicos, do canal na vida dele, que pode servir de um exemplo, de um incentivo para esse nosso debate. Então, eu acompanhei ao longo desses 4, 5 anos o desenvolvimento do Bruno, que deixou de ser um pré-adolescente, uma criança tímida, reservada, que passava a maior parte do tempo no computador, para, primeiramente, um youtuber, um jogador de jogos eletrônicos e hoje um empresário. Ele tem 24 anos, ele é proprietário desse canal, ele agora já criou um outro canal no qual trabalham para ele outros youtubers. Então, eu acredito que já tem hoje 35, 40 pessoas envolvidas no trabalho que ele desenvolve, gerando renda, gerando atividade para todas essas pessoas. Então, eu trago aqui esse depoimento enquanto o aspecto pessoal da vida dele. E aqui eu trouxe algumas considerações que eu acho importante trazer para essa discussão a respeito da importância dos jogos eletrônicos hoje para o nosso país, para a nossa conjuntura econômica, e que vai trazer muito benefício para a cidade de Campinas também nesse sentido. Então, eu vou ser breve, eu vou ler rapidamente. A gente está falando de uma indústria que movimenta altas quantias de investimentos, hoje já superando a indústria do cinema. A organização desses campeonatos de jogos eletrônicos evoluiu e traz eventos que participantes treinados competem entre equipes com investimentos e patrocínios em valores muito significativos. Esses esportes eletrônicos hoje movimentam diversos setores da nossa economia, desde o desenvolvimento e a criação desses jogos, os próprios jogadores, patrocínios, prêmios, campeonatos, feiras, palestras, principalmente o setor de serviços, educação, produção, serviços jurídicos, turismo, o próprio Extreme. A gente está falando, especificamente no ramo jurídico, de um setor que sequer tem legislação própria, mas que já precisa, já demanda muito trabalho. São contratos,
propriedades intelectuais, marcas e patentes, próprias relações trabalhistas, tudo isso nesse meio, sem regulação, e nos quais nós, advogados, estamos obrigados a atuar e obrigados a entender. Alguns dados importantes aqui: o Brasil hoje ocupa o 3º lugar em número de jogadores do mundo. A gente está falando aqui de 66 milhões de pessoas envolvidas nos jogos eletrônicos. E já houve 2 censos a respeito de jogos digitais, no segundo concluindo que o setor cresceu 182% em 4 anos. Então, é muito significativo. Os próprios times de futebol, esportes convencionais, já têm criado seus times de esportes eletrônicos para participar de competições, para se manter atual e para acompanhar o desenvolvimento dessa sociedade. Até para citar um exemplo, no último mês aconteceu no Rio de Janeiro um evento significativo chamado Game XP, recebeu 95 mil visitantes em 4 dias. A FGV realizou um estudo, verificou que o impacto desse evento para a cidade do Rio de Janeiro gerou 83 milhões de reais, sendo 11 milhões em tributos, dentre eles o ISS. Então, a gente está falando de dados assustadores que se tornam um alento para a gente quando a gente analisa a taxa de desemprego e o nosso cenário econômico. A gente precisa entender o quanto de vantagem isso está trazendo para a nossa sociedade. A gente pode concluir que essas manifestações, elas sempre precedem as leis. Isso acontece e a sociedade, de uma forma ou de outra, precisa se adequar, precisa regular, precisa incentivar. Então, é incontestável que a gente está diante de uma nova realidade. A criação dessa regulamentação, e principalmente desse incentivo, vai incluir Campinas num cenário muito significativo e muito favorável de crescimento. Era o que eu tinha a expor a vocês. Obrigado, doutora Adriana. Você que está chegando agora, que está conosco pela TV Câmara, nós estamos aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para debater a instituição da Semana de Esportes Eletrônicos Play Hard no calendário oficial do município aqui da nossa cidade. Antes de passar a palavra aqui para o doutor Lohan, que é residente em psiquiatria e tem diversos trabalhos publicados sobre os benefícios e os problemas dos jogos, o que a doutora falou aqui nos faz entender que existe aí um gigante invisível, uma população de atletas, chamado de atletas dos jogos eletrônicos, que só cresce e a gente não tem muita consciência de localização. 66 milhões, nós estamos falando aí a população de, por exemplo, 4 países, Grécia, Portugal, Suíça, se junta todos esses países não dá 50 milhões. A população da Itália, 60 milhões de pessoas, todas envolvidas já dentro do nosso país com os jogos eletrônicos. Doutor, a palavra é sua e nos oriente aí. Dá problemas, tem problemas com jogos eletrônicos e benefícios? Fale para nós. Bem, primeiramente, boa noite. Eu pensei em a gente começar um pouquinho falando sobre alguns eventos atuais, né? Principalmente sobre os tiroteios que têm acontecido, que aconteceu agora no fim de semana no Walmart, nos Estados Unidos, e do que aconteceu em Suzano no começo do ano aqui. E como foi muito atribuído ao videogame a causa desses tiroteios terem acontecido. Existem diversos trabalhos atualmente tentando comprovar a associação entre violência e videogame. E nenhum deles tem tido muito sucesso. Desde a década de 90 tem sido tentado ver os benefícios e os malefícios do videogame. E eu vejo na necessidade de citar o trabalho que atualmente está tendo mais força, que é que foi feito por uma força-tarefa dos Estados Unidos, foi pedido pelo governo dos Estados Unidos para falar sobre isso, e foi composto principalmente por psicólogos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que o videogame em si não tem correlação direta com a violência. O videogame não causa violência diretamente, mas pode ser considerado um fator de risco por uma criança que está num ambiente ruim, que está num ambiente violento, que está num ambiente que os pais não dão atenção, que está num ambiente que os pais não estão supervisionando o que ela está fazendo e não dão orientação.
essa criança, o videogame pode atuar como uma força a mais para ela se tornar violenta. Mas num ambiente que, como a doutora Roberta falou, que os pais estão juntos, estão conversando, estão ajudando, estão tentando participar da vida dessa criança, as chances do videogame dar algum problema são muito baixas. As chances do videogame atuar, deixar a criança violenta é muito baixa, é quase nula a chance. Atualmente está sendo trabalhado nesse quesito em 4 hipóteses para saber como o videogame atua na vida das pessoas. A primeira hipótese é se o videogame deixa as pessoas mais violentas. A segunda é se pessoas violentas buscam os videogames. A terceira realmente é o de fator de risco. E a quarta é se pessoas violentas buscam o videogame para extravasar a violência que já tem dentro dela. E realmente o que está tendo mais força é como fator de risco. Tá? Juntando nisso, eu me sinto também no dever de falar sobre o que o videogame traz de benefício. A doutora Roberta já falou bastante de alguns benefícios, mas tem alguns trabalhos que estão sendo feitos com ressonância magnética funcional em pessoas que jogam videogame, para ver o que isso está fazendo de mudança no cérebro delas. E o que foi notado é que o videogame atua muito bem nas áreas de atenção, função cognitiva e motora, nas coordenação sensoromotora e na plasticidade cerebral desses jogadores. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o que a doutora Roberta falou. As crianças que jogam videogame têm maior capacidade de aprender, têm uma velocidade maior de pensamento, conseguem se concentrar melhor nas atividades que estão fazendo, conseguem fazer uma coordenação olho-mão muito bom. E isso vai impactar muito na vida adulta dessa pessoa, dependendo da profissão que ela vai escolher, né? Considerando que atualmente a gente está vendo que até a medicina está caminhando para o uso de robôs, parte eletrônica para fazer cirurgias. E precisa e atualmente não sei quem sabe, mas se usa um joystick para fazer essas cirurgias. Então, os médicos que jogaram videogame na vida passada conseguem fazer essa operação com mais facilidade. Isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre o uso do videogame atualmente no tratamento, coisa que não é muita gente que sabe, mas o videogame tem sido usado para tratar diversas enfermidades psiquiátricas. Na esquizofrenia, tem sido notado que os pacientes que jogam videogame têm uma melhora importante na diminuição da alucinação e dos delírios. Em pacientes com ansiedade, pacientes autistas com ansiedade, tem jogos que estão conseguindo ajudar muito em diminuir essa ansiedade e ensinar os pacientes a controlar a ansiedade. E um jogo também, que é um jogo de RPG online, foi lançado, se não me engano, na Nova Zelândia, que para você evoluir seu personagem, você tem que aprender técnicas de mindfulness, que é uma técnica de relaxamento para diminuir a ansiedade. Isso foi comprovado que foi melhor do que medicamento para tratar depressão leve e ansiedade. Então, o videogame em si, se bem utilizado, ele pode trazer muitos benefícios para a sociedade inteira. E uma coisa que o vereador trouxe é sobre o vício em jogos, né? A adição. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a adição em jogos, a dependência de jogos, como uma doença em maio de 2019. Entrou agora só no CID-11. E o que acontece? O Brasil não está dando muita atenção para isso ainda. A gente não tem nenhum trabalho publicado sobre isso, a gente não está correndo atrás para saber quantos dos nossos jovens estão realmente dependentes de jogos eletrônicos. E a gente precisa começar a correr atrás disso. Eu acho que essa semana de jogos online pode ajudar a gente ter força a mapear quem está jogando muito, quem está jogando de forma errada, e pode dar informação para os pais para reconhecer isso. Reconhecer que seu filho está usando o jogo de modo inadequado, reconhecer que seu filho está precisando de ajuda nesse momento. Principalmente, como a doutora falou, as pessoas que são dependentes de videogame, dificilmente vai ser isoladamente isso. As pessoas que são mais viciadas são pessoas que têm outras comorbidades juntos. Depressão, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas obsessivos, que a gente pode ajudar a tratar. Tratando essa parte, grande chance da dependência de videogame ir embora junto. E, bem, eu acho que é mais isso que eu queria falar, para dar um pouco de elucidação do que está sendo feito na área da medicina sobre isso.
Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Eliane, que ela é publicitária, professora, coordenadora da pós-graduação de Economia Criativa. E antes de passar, se o videogame, né, continuar assim, só vai perder mesmo para a oração, porque ele faz tudo já. Inclusive, eu assisti ontem no jornal uma entrevista sobre um escritório de uma grande empresa que faz que atende pessoas, que faz a seleção de pessoas, um braço de recursos humanos. Então, primeira parte que eles fazem, eles veem o currículo da pessoa, você tem condição de assumir tal lacuna aqui na nossa empresa. Agora vamos para o psicotécnico. Aí eles colocam um capacete na pessoa e aquele capacete gera situações. Ele fica em pé numa sala, aí tem uma briga, tem um incêndio, tem um rato correndo e a pessoa fica perto dele com um papelzinho anotando e ele tem um comando na mão. Tipo, cria situações para ele para ver se ele tem tranquilidade, se ele é uma pessoa equilibrada, se ele vai gritar também. Eu achei muito interessante. E conversando com uma das pessoas que estão aqui na plateia, eu não vou falar quem é porque eu esqueci o nome dele, e ele disse para mim que há um tratamento hoje para fobias com os videogames, com esses capacetes de inteligência. Então, vai chegar um momento que só vai perder mesmo para a oração. Professora, por favor, doutora. Boa noite. Ok, agora. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu sou a coordenadora da pós-graduação em Economia Criativa da Inova Business School, coautora de 2 livros sobre métodos de ensino para nativos digitais e, sem dúvida nenhuma, uma estudiosa, pesquisadora há muito tempo de mecanismos de atenção e de consumo de mídia dos jovens contemporâneos. E é um prazer muito grande estar aqui hoje para falar sobre esse assunto, porque eu gostaria de dizer que praticamente todos os componentes da mesa trouxeram assuntos relevantes que eu tinha apontado para falar, mas existe um assunto especificamente que, dentro das minhas atividades na Inova Business School, eu preciso trazer para vocês. Nós somos focados em futuro, tendência e inovação. E aqui nós estamos falando de uma atividade que aparentemente só tem uma perspectiva de ludicidade, mas que, se não tivermos pessoas preparadas para exercer determinadas profissões no futuro, e que, sem dúvida nenhuma, os games, de uma maneira geral, sejam eles jogos eletrônicos ou jogos de esportes, né, nós teremos uma quantidade, um contingente enorme de desempregados, ainda jovens, que não foram preparados para atuar num mercado de trabalho absolutamente diversificado e distinto daquele que a gente conhece hoje, né? Não adianta a gente desenvolver jovens ou crianças para profissões que acabarão muito rapidamente. E, sem dúvida nenhuma, as possibilidades decorrentes dos games, sejam eles jogos ou jogos de esporte, poderão fazer toda a diferença na vida desses jovens e na capacidade de empregabilidade desses jovens. O que é importante a gente saber, e aí eu tenho aqui uma bancada de profissionais que vai me ajudar a corrigir se eu falar alguma bobagem, mas a primeira diferença entre jogos, né, games eletrônicos e jogos de esportes. Quando a gente fala disso, um jogo eletrônico, embora um jogo de esporte possa estar dentro dessa categoria, é completamente diferente um do outro em função da narrativa. Um game, né, ele pode ter uma narrativa que trate de violência, como um GTA, por exemplo, né, enquanto que um e-sport ele se utiliza de uma plataforma eletrônica para a prática de um esporte que normalmente pode acontecer dentro de um contexto físico ou um novo dentro de um contexto virtual, né? Então, acho que essa é a primeira distinção
que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de games eletrônicos, essa narrativa que valoriza violência, etc., ela passa pelo mesmo patamar que a programação de muitas séries de Netflix, que muitos programas de televisão, que muitas novelas que a gente vê, né? Então, o problema não é a ferramenta, né? Eu estava até fazendo uma brincadeira. A gente não está falando de um problema de hardware ou de software. Nós falamos de um problema de peopleware, né? O problema passa antes pelo tipo de conteúdo que você permitirá que o seu filho tenha acesso, né? E aí, obviamente, isso depende muito mais de tudo que a doutora Roberta falou, do que os outros nobres colegas colocaram aqui. É muito mais um problema de educação familiar, de cidadania, do que necessariamente de culpabilidade da ferramenta. Os mobiles, os dispositivos móveis, como os celulares, estão passando pelo mesmo problema, né? O problema é a ferramenta ou é o uso da ferramenta? Se a gente parar para pensar, é como se a gente culpasse o relógio pelo passar do tempo. Tá certo? Então, a forma como a gente faz uso e a forma como nós orientamos os nossos pequenos a usar é que vão fazer toda a diferença. Quando eu falo de profissões do futuro, tecnologia é uma variável que não tem volta. Muitas profissões estarão fadadas ao desaparecimento em função disso. A economia criativa é a maior prova que a gente tem que o capital intelectual humano pode fazer diferença. E dentro das 4 grandes áreas da economia criativa, a gente tem um pilar, que é o de consumo, que envolve moda, publicidade, arquitetura e design. A gente tem um outro pilar que trata de expressões culturais, que envolve toda a parte de acervo histórico, representações culturais e etc. A gente tem um outro pilar que trata de produção audiovisual, que são as mídias, e a gente tem um outro de tecnologia e inovação, que está onde a gente tem basicamente concentrada a indústria dos games de uma maneira geral. Então, esses pilares são indicativos de possibilidades futuras para a gente entender como sobreviver num mundo em que a tecnologia invariavelmente ocupará espaço de atividades meramente operacionais. Os games, de uma maneira geral, nos ajudarão a desenvolver essa potencialidade intelectual. Capacidade cognitiva, raciocínio lógico, capacidade de planejamento, entre outras coisas, entender outros idiomas, né, de uma maneira absolutamente intuitiva e natural. Então, querer culpar o game pela violência é uma insanidade desnecessária e que só vai, de alguma maneira, bloquear o desenvolvimento de muitos que ainda vão exercer funções profissionais lá na frente. Eu queria, para finalizar, só reforçando o que a doutora Adriana falou, sobre o que se movimenta em termos de dinheiro, só para vocês terem uma ideia, a economia criativa, apesar dos desandares da economia brasileira, segundo a Pricewaterhouse, tem uma potencialidade de crescimento no mercado mundial da ordem de 2%. E, especificamente, em relação ao Brasil, a gente está falando de 4%, ou seja, mais do que o dobro da economia mundial em função do nosso potencial criativo. A outra coisa, falando sobre oportunidades de trabalho, né? Existe uma infinidade de vagas de emprego abertas, porque não existe mão de obra capacitada para trabalhar com isso. Por exemplo, os gamers designers, né? Os designers de games, que são aqueles que criam jogos, os roteiristas, os programadores, os animadores, os instrutores de games, né? Ainda temos os testers, que são aquelas pessoas que testam videogame para colocar isso no mercado. Supervisores de produto que fazem um mapeamento para levantamento de tendências do que precisa ser colocado no mercado.
os pro players, que são os atletas profissionais de esportes, né? E aí a gente tem apresentador, narrador, treinador, jornalista, coordenador de controladoria, social media, organizador de evento e psicólogo, entre outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, como eu trabalho com Media Intelligence, um dado impressionante. Todo mundo sabe que a gente tem todos os dias, às 8 horas da noite, 8h30 da noite, a maior concentração de audiência da televisão mundial acontecendo em território brasileiro. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de e-esportes, o Brasil registrou um crescimento de 20% em sua audiência de esportes em relação ao ano anterior, que foi 2018, e chegou em 2019 com 21,2 milhões de fãs, significando 12 milhões de fãs ocasionais e 9,2 milhões de entusiastas, aqueles que acompanham com regularidade. O que significa isso? Significa muito mais audiência do que todas as outras emissoras de TV aberta se juntarem às suas audiências e emissoras de TV por assinatura. Tirando a Rede Globo, que tem uma audiência grande, enfim, né? Então, o que é importante a gente saber? Empresas de grande porte estão investindo nisso, criando seus próprios times. A gente já tem não só os times de esporte das grandes congregações esportivas, como Real Madrid, Santos, Flamengo e etc., mas eu tenho patrocínios, merchandisings, enfim, um desdobramento enorme e um potencial gigante para a cidade de Campinas, haja vista que nós somos considerados como o Vale do Silício brasileiro. E, para fechar, eu só queria deixar um ponto de reflexão para vocês. Florianópolis é uma cidade relativamente pequena, menor ou muito próxima do que é Campinas, e em função de se focar em uma coisa especificamente, que foi o digital, Florianópolis tem um evento que se chama RD Summit, que se transformou num dos maiores eventos do universo de marketing do Brasil e da América Latina, com uma quantidade absurda de pessoas participando. Imagino que isso poderia trazer para Campinas, pensando do ponto de vista da distância que a gente tem do maior centro econômico financeiro do Brasil, do hub logístico que nós temos aqui em Campinas, do nosso capital intelectual, da quantidade de universidades, de escolas que a gente tem, e do potencial de geração de emprego que isso pode trazer para nós e, obviamente, dos recursos tributários que podem ser arrecadados. Então, eu acho que a gente, obviamente, tem questões importantes que são negativas, que devem ser pensadas, mas eu acredito que o que tem de potencial é muito maior do que o negativo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eliane. E eu vejo, quando a senhora falou aí de todas essas estatísticas, tanto na questão da criação de novos empregos, novos profissionais, a questão dos dividendos, dos impostos arrecadados, eu observei o brilho dos olhos dos jovens, como também dos representantes aqui do serviço público, que é a questão da nossa IMA, que é a Informática de Municípios Associados. Tem que pensar urgentemente, vocês têm que pensar como agregar com esses que conhecem bem acerca da situação, porque tudo que acontece em Campinas fomenta notícia positiva para todo o nosso país. Eu vejo que não só os jogos, o videogame, mas especialmente por conta do que nós estamos falando aqui, os esportes eletrônicos é uma questão de cultura. Nós nos deslumbramos quando vemos nos estádios, nos grandes ginásios, as competições, e, puxa, que bacana, que legal. Eu vi uma que entrou um dragão voando, depois se transformou numa rainha, enfim, essas coisas assim gigantescas, com milhões de pessoas participando, tanto assistindo como de forma presencial e apostando também.
com prêmios gigantescos. Então, eu acredito que é uma nova modalidade, é um fato novo na cidade, e esse tímido projeto de criar uma semana para fomentar essa questão dos jogos, do esportes eletrônico, na verdade, vai abrir portas, talvez, eu até convidei hoje, mas talvez não pôde vir, o pessoal que representa a Faculdade Anhanguera, o pessoal da Croton, esteve comigo no meu gabinete hoje para estar... Eu avisei em cima da hora que ia ter esse evento, porque eu acredito que Campinas vai sair na frente e dar um passo muito grande com a ajuda dos senhores. Cadê o microfone? Sem os nomes. Paula Carolei. A palavra é sua, fique à vontade. Então, obrigado por ter essa oportunidade de falar aqui. Acho que eu trabalho com jogos há muito, muito tempo. Eu sou pesquisadora na área, sou professora da Unifesp. Eu coordeno um curso de design educacional, que a gente pensa novos modelos de educação. Então, é um curso inovador para pensar novos modelos. Eu dou a disciplina para a Unifesp inteira de jogos, games e gamificação, né, que é pensar esses modelos de jogos. E eu estudo focado principalmente em educação, e acho que é importante eu colocar aqui. E acho que o objetivo aqui é pensar nessa semana, nessa questão de evento, de criar um evento para pensar, e um espaço de criação, de reflexão e de possibilidades econômicas, possibilidades educacionais. Eu acho que o que eu gostaria de contribuir com isso, há muito tempo eu trabalho com o USB Games, que é um grande evento é um evento principalmente acadêmico, embora tenha a trilha de indústria, tenha a trilha de design, mas é um grande evento acadêmico de jogos. E a gente fez, recentemente, em 2014, a gente começou uma trilha que era só para crianças e adolescentes. E as crianças e adolescentes é que montavam a trilha. Eles faziam as palestras, faziam as oficinas, traziam os convidados, promoviam as discussões. E isso foi fundamental, né? A gente escutar as crianças e trazer esse diálogo. Porque, muitas vezes, e eu acho que também vale a pena trazer esse prevento, trazer espaços que as próprias crianças tenham essa capacidade de convidar, de oferecer oficina para os pais, oferecer oficina para os professores, para que a gente estabeleça esse diálogo. Eu acho que a doutora, a psicóloga e o doutor o psiquiatra colocaram elementos fundamentais do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento de habilidades sociais e tal. Mas eu acho que, além disso, a perspectiva educacional ela é maior do que cognitivo-comportamental. A gente tem toda uma área de pensar a educação como transformação social. E a educação como pensar novos modelos, né, que você mesmo falou, a doutora Eliane falou, da questão de novas profissões, né, e pensar nessa perspectiva de interação, né? Quando a gente trabalha com design, a gente trabalha com uma lógica de pensar a interação. E também, eu sou pesquisadora, e eu penso quantos jogos desenvolvem a capacidade de pesquisa, inclusive dos alunos e de quem faz os jogos, né? Então, eu trabalho do design de jogos como perspectiva de pesquisa. E isso porque a gente vive num mundo que as pessoas estão acreditando muito. E a gente tem que a gente tem que diferenciar o que é crer e o que é essa postura investigativa diante do mundo. Pelos jogos serem possibilidades mais complexas, em que você vivencia, você pode desenvolver inúmeras capacidades de atitudes investigativas, atitudes exploratórias. Quando você muda, ao invés de consumir, ao invés de entregar um produto, você muda por uma situação vivencial que o jogo tem, você acaba desenvolvendo capacidades dedutivas, capacidades abdutivas que você acaba... E isso é fundamental. Só que tudo isso precisa ser mediado, né? Esse é um ponto que né, muitas vezes a criança joga e não tem consciência nem do que ela aprendeu, nem do que não aproveita todo esse potencial do jogo. Então, esses espaços, esses eventos de discussão,
Porque eu acho que as pessoas têm medo do vício, ou têm medo da... Porque não discutiu sobre isso, não viu possibilidades. Então, se a gente oferece espaços de diversos produtos, diversas discussões, diversas áreas juntas, debatendo, apresentando propostas, atividades criativas em que as pessoas produzam coisas, eu acho que isso só pode trazer extremos benefícios. Acho que tudo que se falou de mal, do vício, da preocupação, da violência, quando a gente discute, a gente percebe saídas para isso, e a sociedade cresce como um coletivo. Então, acho que esse é um ponto que eu acho fundamental e gostaria de trazer aqui. Então, acho que é principalmente esse ponto que eu gostaria de colaborar aqui. Isso. Vou ficar à vontade. Boa noite, meu nome é Welch Veloso. Hoje eu sou jogador, sou parceiro do Facebook Gamer, sou youtuber, sou de Montes Claros, Minas Gerais. Eu vim aqui devido a essa importância aqui desse projeto aqui, que é muito bacana. Eu gostaria de falar para todos, praticamente um resumo que todos falaram aqui. É muito bacana ter a equipe de profissionais, tanto como médico, psicólogo, advogado, entendendo como é que é esse mundo virtual. Tudo isso que vocês falaram aí é um resumo muito bacana que poucas pessoas não conseguem entender, principalmente nas cidades que não têm tanto desenvolvimento social. Através de gráficos, eu acompanho em lives, por exemplo, 2.000 pessoas onde que me acompanham, que eu vejo pessoas com depressão, pessoas, até casais que estão brigados e passam a se relacionar melhor através da live, do conteúdo que hoje é considerado aí um friend family, que é um conteúdo para a família. Então, é muito interessante isso, é muito gostoso trabalhar com criação de conteúdo. Sou formado na área de computação, já trabalhei com várias empresas aí como analista, mas me identifiquei na área de jogos e sempre joguei a vida inteira e vi que é uma profissão do futuro. Lembrando também como vieram com gráficos, a doutora falou com gráficos ali em questão de desenvolvimento da indústria de jogos. Grandes empresas hoje já estão investindo, assim como os times de futebol brasileiro já têm suas próprias seus times, mas outras empresas no exterior que também poucas pessoas desconhecem, que está levando isso aí ao extremo, porque se a gente for assistir um filme de ficção sobre jogos, sobre tecnologia, a gente assiste e fala assim, não, isso não vai existir, mas há alguns anos atrás ninguém acreditava que o homem poderia voar, e hoje voam várias pessoas em cima de uma aeronave, dentro, né, na verdade. Só mais um detalhe desse resumo todo, é bacana falar que o homem ele começa jogando bola, né? A gente tem um incentivo que o pai e a mãe incentivam aí a criança, o filho o homem jogar um futebol, jogar um videogame, e a mulher ela com boneca, fazendo alguma coisa assim. O gostoso disso que dentro da área digital isso tem uma diferença tremenda, porque a mulher hoje já está mais de 50%, se eu não me engano, 51% ou mais que jogam algum tipo de jogo online. Então, já falta pouco aí para dominar o mundo. A área de jogos já está com destaque aí hoje com a mulher. Então, não tem essa diferença. Então, são todos jogamos iguais. E é bacana, é uma coisa que ajuda muito como desenvolvimento social, como coordenação motora e raciocínio lógico. E o resumo aí dos profissionais. É isso aí. Muito bem. Eu quero, inclusive, deixar uma pergunta. É você? Sou eu. Então, eu troquei os Tadeus aqui. Luiz Tadeu. Isso, Luiz Tadeu. Por que esses nomes? Tem geek, tem nerd, tem uma série de nomezinhos que fica meio complicado. Boa noite, fica à vontade.
Opa, eu sou proprietário da YouGeek, tá? Eu estou aqui a apoiar a causa porque eu queria falar um relato da minha vida que trata um pouco sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Desde que eu nasci, eu me lembro como pessoa, jogava videogame, jogos eletrônicos. Naquela época que eu jogava, isso era tido como uma coisa pejorativa, era tido como um vício. Quando eu comecei a crescer e continuei mantendo o jogo, eu sofri muita penalização pelos pais, por professores, amigos, porque falavam que jogo é coisa de criança. Jogo não é coisa de adulto, você tem que esquecer isso. Era como um período, era como um momento que você está passando. Tá? Me formei em administração, trabalhei em algumas empresas, e quando eu saí da empresa, eu pensei em fazer a YouGeek. E ainda assim, tanto tempo depois, a YouGeek está com 3 anos já, tanto tempo depois ainda sofri muito preconceito. A agência de marketing que eu chamei falou assim, comigo em particular, sério que vocês vão fazer isso? É verdade? Vai acontecer isso? Vocês vão fazer isso? Sim, porque assim, nem eles acreditavam nesse potencial do mercado. E não foi só isso, era qualquer pessoa, engenheiro, qualquer pessoa que fosse trabalhar na obra, falava, não, mas tem mercado para isso? E até hoje, quando eu estou trabalhando, às vezes, no local, eu escuto, às vezes, de pais ou pessoas que viram e falam, você trabalha com o quê? O que é que você faz? Pô, seu trabalho é divertido pra caramba, é só isso que você faz, você se diverte. Eu falo, bem, não é tão simples assim. Tem muita coisa por trás disso, muita coisa. Então, para mim, é uma felicidade imensa estar aqui hoje, vendo que hoje a sociedade, hoje o Brasil reconhece isso como potencial do mercado. E é só isso que eu tenho para falar, que é muito bom estar aqui presente, ver isso acontecer. E para todo mundo que joga ou que tem sonhos relacionados a esse mercado, não desistam, tá? Porque, assim, finalmente, chegou nosso momento, tá? Acho que muitas pessoas estão ali atrás, que às vezes estão jogando no carro, em algum lugar, às vezes no celular, qualquer coisa, sofrem ainda esse tipo de bullying, esse tipo de toque, mas não desistam, continuem seguindo o sonho de vocês, porque esse é o futuro, tá? E a gente está nele. Tá bom? Obrigado. Vamos passar agora para o Carlos Tadeu, o senhor Carlos Tadeu. O senhor falou aí que eles definem a simplicidade, né? O videogame como simples, como coisa fácil e coisa descartável. O momento da juventude, tem o momento da chupeta, da fralda e do videogame. Mas tem um ditado que diz assim, ó, se o simples fosse fácil de fazer, já teriam criado outra canção do Parabéns para Você. Você vê que ninguém faz outra. Em qualquer língua se canta a mesma coisa, porque é simples, e simples a pessoa não se dá o luxo de querer mudar. Boa noite. Você tem a Boa palavra. noite. Eu, na verdade, queria fazer 2 abordagens. Primeiro, uma analogia no mundo econômico com relação ao universo geek ou eletrônico, que para mim é simples. O esporte eletrônico é o Uber dos esportes. Não adianta. Há 2, 3 anos atrás, estamos dizendo assim, eu não tomo Uber, não é seguro, é uma coisa, nossa, que coisa esquisita, e é lei e tudo. Hoje é gerador de emprego, absorveu não sei quantas pessoas no momento de crise. Não existe esse aspecto de social, de todo mundo se sociabiliza. O motorista de táxi sobreviveu, ou seja, chegou, está para ficar. Muita gente está deixando de ter o segundo carro ou até o primeiro carro porque anda de Uber. Ou seja, se nós fôssemos comparar no comportamento econômico, o Uber o esporte eletrônico é o Uber. Agora, como pai, e inclusive do Luiz, que dizia ali, que comentava, eu sou o seguinte testemunho. Realmente, muitas vezes, eu chegava e dizia assim, Luiz, você está jogando? Aí, não, calma, meu pai. O que você está aprendendo? Eu estou aprendendo estratégia. Eu disse assim, meu filho, estratégia é estudar matemática, português. Porque você vai ter um jornal, você vai ter um vestibular, e eu quero ver qual é a estratégia da sua vida. Você só fica jogando. Disse, não, porque tem estratégia tal. E era sempre o bendito jogo, que muita gente aqui já sabe, tá certo? E, no final, depois de um certo tempo, ele, inclusive, fez uma boa faculdade, trabalhou, tudo. E ele resolveu, na verdade, inverteu o comportamento, porque ele resolveu abrir o negócio
E o negócio começou a crescer, ser interessante, ser um iniciante aqui em Campinas. E hoje eu sou o empresário, brincando, eu digo o seguinte, você é o sertanejo e eu sou o empresário do sertanejo. Ou seja, hoje ele é o cara do esporte eletrônico, ele é o nerd, o geek, que tem diversas formas de entendimento comportamental, e eu sou o empregado dele, que dou apoio, dizendo, Luiz, o que é que você precisa e tal. Ou seja, realmente a estratégia foi válida. E reforço em termos práticos o que a doutora Roberta colocou, porque em muitos momentos de minha vida, quando ele mais jogava, porque tem um jogo que ele jogava 5, 6, 10 partidas. Eu posso falar o nome do jogo, doutor Herbert? Pode falar. O CBLOL, o LOL, né? Então, que as partidas eram 40 minutos e não sei quantos minutos e tal. E eu comecei a refletir em quantos momentos eu estava ausente, por algum motivo em casa, de escutar ele, de saber o que é esse LOL, o que você está aprendendo. Então, eu estava naquela de trabalhar, de correr, de chegar, de viajar, e não dava atenção. Então, eu sou, nesse aspecto, testemunho de que, muitas vezes, eu fui ausente da vida dele como pai, fazendo com que ele estendesse isso. Então, hoje, eu dou a mão à palmatória como aprendizado, tá certo? Mas acho que, empresarialmente, não tem jeito. É uma questão de a gente se educar. O esporte eletrônico é o Uber, entendeu? Chegou para ficar. Era só. Nós temos alguma pergunta? Alguém tem que anotar aí direitinho. Tem que anotar. Ou então, tem que pegar o microfone, por favor. Ele vai fazer a pergunta e o próximo que for falar vai responder a pergunta. Por favor, fica à vontade. Boa noite a toda a mesa, a todos. Meu nome é Marcelo, sou sociólogo e especialista em gestão pública. Todas essas questões colocadas aqui, principalmente eu prestei muita atenção no que Eliane, né, e Adriana. Eu foquei muito nas considerações que vocês fizeram e também, assim, observando as potencialidades da nossa região, a cidade de Campinas, e todas essas questões pujantes que nós temos. E peguei essa última questão que o senhor acabou de colocar agora, a questão do Uber, né? O que nós precisamos, o que eu acho, assim, não sei se eu deixo como sugestão para as pessoas ligadas principalmente à área psiquiátrica, psicóloga, né? Eu penso muito de forma, assim, ainda acadêmica, né? Se isso é possível, um tempo, Campinas dá a sua contribuição para o país, criando uma espécie de observatório do jogo eletrônico. Por quê? Porque envolve muitas questões. Todos nós sabemos aqui na nossa cidade, hoje é uma maravilha o uso do aplicativo, mas nós sabemos os transtornos que na época todos passaram, inclusive os próprios profissionais, para poder conseguir se sobrepor, se sobreviver nessas questões. Então, precisa de quê? Regulamentação estatal, né? Mas a regulamentação estatal tem que partir de todos que estão na sociedade, e não a gente ficar esperando pelos órgãos governamentais. Então, nós, como sociedade, trabalharmos essa questão. Então, como eu vejo essa equipe multidisciplinar, né, e estou vendo que é uníssono, né? As questões aqui estão sendo tratadas de forma uníssona. Então, eu penso assim, que Campinas tem essa condição de deixar para o nosso país, né, essa grande contribuição para poder separar também um pouco a questão do joio e do trigo, porque falou do GTA, né? Então, nós temos essas questões também. O conteúdo, né? Então, se a gente, por exemplo, tiver uma forma de um observatório que possa analisar todas essas questões de conteúdo, penso que Campinas tem um passo enorme a fornecer para o nosso país de grande conhecimento nessa área. Posso só fazer Desculpa. Marcelo, muito obrigada pela sua colocação, e eu acho que você está certíssimo. Só tem uma coisa que eu gostaria de falar em relação ao observatório, principalmente a conteúdo. Observar, acompanhar, analisar, propor soluções, nunca censura. Certo? Então, observar não significa pré-censurar o que vai ser colocado à disposição. Muito bem, nós vamos ouvir então agora o senhor Herbert Georgetti, que é executivo da área jurídica da RightGain.
Gostaria de agradecer a todo mundo pela oportunidade, o secretário de Esportes e os vereadores pela oportunidade. Acho que no momento do país onde a gente está totalmente polarizado e a discussão nunca é valorizada, ter essa oportunidade de trazer um tema tão importante e discutir com todos os envolvidos, eu acho essencial e agradeço a oportunidade. Queria dizer que até ontem eu era executivo da Riot Games. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do dia 19 eu estou assumindo uma nova posição numa outra empresa multinacional que enxergou o potencial de desenvolvimento dos esportes do Brasil e está querendo investir em São Paulo. Então, assim, passou do senso comum, as empresas de fora, as multinacionais estão de olho no mercado brasileiro, como os nossos colegas falaram, tinha bastante coisa para falar, mas eles acabaram cobrindo bastante essa parte. Então, assim, o mercado é um mercado que só cresce. E, assim, eu queria fazer um pouco do meu testemunho a respeito da minha entrada na Riot Games, né? Eu entrei na Riot Games em 2015 e a Riot Games era conhecida como uma empresa de videogame, a maior empresa de videogame do mundo que ninguém conhecia. Entendeu? E eu era gamer, eu sou um gamer, sempre joguei e não conhecia. E quando comecei a tomar conhecimento da proporção do número de jogadores, eu fiquei assustado. O meu segundo choque foi em 2015, quando a Riot fez um campeonato de esportes no Allianz Parque, um dos maiores estádios de futebol do Brasil. Em 2015, eu vi 14 mil pessoas gritando, torcendo para os esportes, e eu falei, aonde eu estava nos últimos 5 ou 6 anos que eu não via essa empresa desse tamanho e esse mercado crescer? O que aconteceu? Onde é que eu estava? Então, assim, se isso eu vi há 5 anos atrás, vocês imaginam onde nós estamos hoje, né? Há 5 anos depois. E uma coisa bem legal que eu queria falar a respeito desse evento também, foi que eram 2 dos maiores times brasileiros de esportes. E, assim, não existia uma barreira separando uma torcida de outra. Eram 15 mil pessoas que estavam lá pelo prazer de assistir, de interagir, de fazer parte de uma comunidade. Não existia um animalismo, uma agressividade entre os times. E eu acho que uma das grandes vantagens e dos benefícios que os jogos eletrônicos e esportes trazem é esse sentimento de união, de pertencimento de uma comunidade. Entendeu? Então você tinha lá 15 mil pessoas que, embora torcendo para times diversos, estavam lá no mesmo lugar. Eu tive a oportunidade de conversar com pais também que diziam, poxa, essa foi uma forma que eu encontrei de estar mais próximo do meu filho. Eu não acompanhava, não fazia ideia. E ele, a partir dos jogos eletrônicos, consegui me aproximar. E outra coisa que eu gostaria de dizer também, os esportes eletrônicos, os games são muito democráticos, do ponto de vista de oportunidades de trabalho. Então, você vê na Riot Games e em outras empresas de games, você vê tanto o profissional que seguiu uma carreira acadêmica, que tem um MBA, que tem um mestrado, como você vê aquele jovem que era mais introspectivo, que gostava das redes sociais, que só interagia nos fóruns. Você vê um jovem que teria poucas oportunidades de estar inserido no mercado de trabalho, participando de uma empresa como moderador de conteúdo, um moderador de fórum. Então, assim, o leque de possibilidades de mercado de trabalho econômico, as possibilidades de gamificação nos estudos. Então, assim, eu acho que, como eu disse, há 5 anos atrás nós estávamos num patamar, hoje nós estamos num patamar maior, e eu fico contente de ter todos esses participantes do cenário. Hoje, numa quarta-feira à noite, aqui todo mundo poderia estar em casa, mas está todo mundo aqui interessado em ajudar na evolução do desenvolvimento dos esportes do Games. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. A empresa foi a empresa que fez o Dragão aparecer, como o senhor falou, e se envolveu uma série de profissionais, desde da parte de design, a parte de narrativa, as transmissões de conteúdos. Uma infinidade de profissionais que antes tinham um mercado pequeno e que agora estão se desenvolvendo. Ainda falando um pouco da parte de violência, eu tenho certeza que os nossos amigos aí da YouGeek podem dar um testemunho melhor. Eles não têm problema de briga no restaurante deles. É um universo de pessoas que, eles, por natureza, já estão acostumadas a interagir, de aceitação, de acolher as outras pessoas. Elas se sentem parte de um universo maior e dificilmente você vê essa violência que todo mundo fala, né? E só para finalizar, a parte de violência, sempre tem uma tia minha que mora no interior que fala assim, putz, eu falo, tia, quando é que você vai me visitar em São Paulo?
Ah, eu não vou lá porque é muito violento. Pô, como é que você sabe que é violento, tia? Ah, não, eu vejo lá o Ratinho, ele fala que todo dia tem tiroteio. Eu falo, tia, tem 24 milhões de pessoas em São Paulo. Se tem uma ou outra coisa violenta, vai aparecer no destaque, mas não quer dizer que as outras 24 milhões de pessoas sejam violentas. Então, assim, a gente tem que trabalhar as exceções como exceções e, como a Badu disse, aproveitar esse potencial que a gente tem e trazer para Campinas, que está tomando a liderança nesse sentido, e aproveitar todo esse mercado para desenvolver a cidade e, quem sabe, nos tornarmos exemplos aí para o resto do Brasil. Era isso. Obrigado. E a cada fala, a cada depoimento aqui colocado, nós vamos aprendendo um pouco mais e estou passando a entender que o game, os esportes eletrônicos, ele está presente na sociedade, mas muito escondido na forma de divulgação. Tanto é que, para assinar esse projeto, eu convidei alguns vereadores e, conversando com eles, eu tive que mostrar alguns vídeos, porque quando se fala game, se pensa em vício, se pensa em pessoa desocupada, e aqui o que está acontecendo, nós estamos falando de negócios, estamos falando de impostos, estamos falando de auxílio na educação e também os profissionais que têm condição de ajudar os familiares a saber tratar os filhos que têm algum problema nesse sentido. Das últimas rebeliões nos presídios, nenhum jogava videogame, aqueles que se mataram, que se queimaram, ninguém tinha game lá. Então, essa é uma questão mais de cultura. Nós vamos ouvir agora o Marinho, que está aqui com a gente. Ele é da IMA, da Informática de Municípios Associados, representando o presidente da IMA, o senhor Fernando Garneiro. E a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Meu nome é Marino, como você falou, eu sou da IMA. A IMA é a empresa do município de Campinas, de tecnologia, de informática. E nós trabalhamos com a educação, atendemos a educação. O Alexandre Tadeu está lá com a gente direto. Nós trabalhamos voltados para toda a área de tecnologia, principalmente para a educação. E o que vocês falaram é a mais pura verdade. Eu me reconheci aqui, eu tenho gêmeos. E no último futebol na Copa do Mundo, os meus filhos entenderam futebol. Eles tinham 12 anos, entenderam todas as regras do jogo, assistiram todos e continuam jogando. Em casa não tem muito equipamento, né? Nunca tive, apenas o celular. E o menino cada vez mais se apaixonou pelo futebol, aprendeu demais futebol, entrou no mundo da tecnologia e, como a senhora mesmo disse, ele passa a falar melhor, escrever melhor, entender melhor. E aí, na parte da educação, o que ele fez? Ele passou a escrever textos. Passou a escrever texto, coisa que ele não gostava, passou a escrever voltado para o futebol. Então ele passou exatamente como a senhora falou. Eles passam a interagir com os aplicativos, com jogos, na parte de educação, na parte de escrita, passou a escrever bem melhor, passou a escrever mais e aí passa a viver mais, né, voltado para os jogos. E então eu achei muito fantástico, é isso aí mesmo. Então eu tenho meus dois filhos, eles querem agora o primeiro jogo, eles querem o X1, né? É o PlayStation, Xbox, eles querem comprar, é o primeiro que eu vou comprar, então eles estão super felizes agora no final do ano. Então é legal mesmo estar nesse mundo da tecnologia, voltado para isso, e eles estão cada vez mais empolgados, escrevendo mais. O menino ficou mais crítico, é inacreditável como o esporte traz É interessante porque gêmeos você consegue ver a variedade de um do outro. E o menino ficou realmente mais crítico cada vez mais que ele joga. E é interessante, a Copa América agora, o futebol, ele conseguiu ter a percepção exata de que aqueles jogadores que iam bater os pênaltis iam errar. E errava. É inacreditável. Eu falei, Matheus, não vai. Não, pai, é o pior do Paris Saint-Germain. E não é que o cara batia e errava. Eu falei, cara, então realmente a parte de esporte, jogos, realmente treina, dá uma visão. Tudo que vocês falaram aqui é a mais pura verdade. Eu estou feliz de ter participado aqui desse momento, tá? Está de parabéns, Fernando. Nós estamos recebendo aqui, na nossa audiência pública nesse momento, o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, o senhor Daniel Cossi.
Obrigado por estar aqui conosco e se quiser fazer uso da palavra, o microfone está à sua disposição também. Pode vir por aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Alô, alô, tá pegando, né? Pessoal, tô adorando ver isso, adorando essa iniciativa, né? Mesmo porque na visão nossa, isso é uma visão que já vem ao longo de 7 anos, 5 de formação, 3 de fundação. Para nós, o esporte eletrônico é uma ferramenta para se criar, para se formar um cidadão melhor. E não só aqui, isso no mundo. Então, o Brasil hoje, com todas as desenvolvedoras que estão aqui, com todos os eventos que são propiciados aqui, ele é um exemplo lá fora. O reconhecimento do esporte eletrônico, e quando a gente fala esporte eletrônico, tem que se prestar atenção nisso, né? Porque a gente não está falando aqui do que, às vezes, a gente vê em vídeo, GTA, olha lá, ele está matando, ele está... Ou então, faz essa conexão, né? Isso é jogo eletrônico. Nós estamos tratando aqui de esporte eletrônico. Então, para quem é do esporte, escutar a palavra esporte eletrônico, a primeira coisa que ele faz é, poxa, eu sou do esporte, sou do movimento olímpico, ou sou do olimpismo, ou sou de uma confederação de basquete, eu sei o que é esporte. A conexão principal que a gente tem que fazer é mostrar para quem pratica o jogo eletrônico de maneira desportiva que o esporte tem muitos dos direitos, mas também tem muitos deveres como atleta, né? Para quando você for reconhecido. E para o cara do esporte, a gente tem que mostrar para ele, ó, essa é uma tecnologia, essa é uma novidade disruptiva, tanto na parte educacional, quanto na parte de inclusão social, e muito em especial na parte de gestão e de tecnologia. Então, esta parte administrativa, essa parte de inclusão social, o esporte eletrônico, eu acho que é, ao lado do futebol, se não a segunda ou a única maior ferramenta do presente para o futuro. E é uma oportunidade única, que tem que ser explorada. E isso a gente faz muito bem. Tanto a parte privada, quanto a parte institucional. Eu acho que uma tem que andar de mão dada com a outra. Não há como separar, né? O que há, às vezes, de repente, é desinformação, né? Ou simplesmente faltou ali a oportunidade para sentar e conversar. Mas isso tem que ter. E o foco nosso, o principal foco da confederação, ou do nosso movimento, é o atleta. E somente o atleta. Porque a partir dele você tem todo o ecossistema formado. Tá certo? É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Boa noite, meu nome é Eduardo Cruz, eu sou gerente de relações institucionais da IMA e eu gostaria apenas de complementar um pouco o que o Marino falou. Em primeiro lugar, trazendo o parabéns do nosso presidente Fernando Garneiro, ele pediu para a gente vir representá-lo aqui e eu fico admirado com o trabalho que está sendo feito por você, vereador Fernando, e isso é um exemplo de boa política. É um exemplo de articulação de instituições, de empresas. A gente vê aqui empresários, a gente vê a academia com professores, associações, profissionais que lidam do assunto, vendo o lado econômico, né, o lado psicológico e o lado humano também. E sobre a IMA, essa ação que eu acho que é inovadora, tanto que nós vimos aqui um youtuber que é de Minas Gerais, correto? Você vê pessoas de lugares relativamente distantes vindo aqui para ver essa experiência que você, vereador Fernando, está realizando, iniciando aqui em Campinas. E a IMA é um exemplo também disso, porque ela foi criada há 42 anos atrás como Informática de Municípios Associados. E ao longo dos tempos, esse conceito de informática evoluiu para TI, Tecnologia da Informação, e hoje é cidades inteligentes, smart cities. E dentro desse mundo em que passou também, como um amigo comentou aqui, que existia aquela ruptura da TV e agora o dos games, o mundo hoje vive essa ruptura para IoT, internet das coisas, realidade virtual. Então, o que a IMA tem que fazer junto com vocês é abraçar essa ideia. Conte conosco, com uma empresa de Campinas,
para ajudar a integrar junto à gestão pública, porque nós entendemos que, muito provavelmente, hoje mal dá para imaginar as possibilidades, mas, por exemplo, usando o gamification, os games, para você capacitar um profissional de defesa civil, de guarda municipal, ou mesmo você passar com realidade aumentada, onde vai ser feita uma obra pública em que você passa o celular, o que não existe, mas você vê o que vai existir, essa rua vai ser interditada dentro de uma semana, a prefeitura se comunicar por smart cities, a gestão pública inteligente, se comunicar com o cidadão através dessas tecnologias. Então, reiterando, conte com a IMA, os profissionais que estão aqui, que vão tocar depois essas ações, contem com a IMA como uma entidade da Prefeitura de Campinas que pensa, está preocupada com tudo o que está acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, é o que eu falei. Eu acredito que daqui vai gerar a oportunidade de outras reuniões, porque é muito maior do que se imagina a partir do momento que se começa a conversar acerca dessa questão. Vamos ouvir então agora o senhor Alexandre Tadeu, que é representante da Secretaria de Educação, é um assessor de tecnologia educacional, as suas considerações finais acerca da nossa audiência pública. Só ligando aí. Isso. Muito obrigado. Muito boa noite. Então, historiador é um bicho chato, né? E nos anos 50, essa discussão de se faz bem, faz mal, também aconteceu com o mundo dos quadrinhos, né? É a mesma coisa. Então, a gente já superou isso, e isso também acho que vai ser uma página virada, né? A Secretaria de Educação apoia a causa, ela vai ser parceira, né, essa semana vai acontecer na escola, né? A ideia é que ela ocorra no ambiente escolar. Então, nós estamos mudando de uma cultura analógica para uma cultura digital, inclusive no ambiente educacional. Então, nós também temos que sempre pensar na questão humana, e aí entra a formação continuada dos professores. Então, a rede municipal ela tem profissionais super gabaritados, nós temos em torno de 70% dos professores têm mestrado ou doutorado, né? Então, Unicamp, PUC, grandes instituições formando os nossos professores, né? E nós temos um centro de formação de profissional de Campinas, dentro da rede municipal, que ele é Centro de Formação e Pesquisa e Tecnologia. Então, a nossa visão de formação docente também está embutida a questão tecnológica, né? Então, isso é muito importante. É legal reforçar sempre que a tecnologia ela é democrática e ela possibilita que a gente tenha uma mudança social. Ela integra as pessoas, né? A questão do autismo, a rede municipal ela atende em torno de 70% da demanda de necessidades especiais, tá, da cidade de Campinas. E a gente tem muitos ganhos usando gamificação, usando humanoide, né? Então a gente tem várias tendências aí para ter melhora educacional. Isso é inegável, não tem como negar esse movimento, né? E por último, nós temos já, Campinas tem uma semana de inovação, que a gente faz acontece agora em outubro, que é o Inova Campinas, acontece em parceria com a IMA, Secretaria de Desenvolvimento, né? A Secretaria de Educação ela acaba sendo o foco central dessas coisas, né? Inclusive nas cidades inteligentes, a Secretaria de Educação é que mais abraça, né, essa questão da cidade inteligente. Então, a educação ela está no território inteiro, né? Ela está espalhada no território. Mas, enfim, parabenizar, muito obrigado e conte conosco. Obrigado. Muito bem, vamos ouvir então as considerações finais da doutora Roberta de Souza Mendes dos Santos, psicóloga especializada em crianças e adolescentes. Eu acho que o assunto foi estendido para várias áreas, né? Então é indiscutível a contribuição dessa semana para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento aí. Eu quero agradecer a oportunidade de ter falado e dizer que, como mãe, eu também tenho um gamer na minha casa, né? Que não deixa de ser uma criança espetacular, não deixa de ser um excelente aluno e não deixa de ter bons amigos por conta disso, né? Enquanto terapeuta, eu não posso falar com uma psicologia
num todo brasileiro, mas a minha clínica está à disposição para que a gente possa divulgar ainda mais, até porque eu tenho uma clínica multidisciplinar aqui em Campinas e todas as áreas da clínica, terapia ocupacional, fono, físio e pedagogia trabalham com jogos. Então, eu acho que a gente vale a pena considerar essa semana como algo a contribuir. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ouvir, então, as considerações finais do Dr. Lohan. Bem, eu gostei muito do que eu ouvi aqui, né? Como a doutora Roberto falou, se expandiu para todas as áreas. E como consideração final, eu queria, na verdade, abrir uma porta para todo mundo que está interessado nisso, nessa área de games, que é um termo que as pessoas não conhecem muito, que se chama serious gaming, que são jogos virados para a educação, para a saúde, criação de jogos para isso. Aqui o Brasil ainda não tem muitas empresas fazendo isso, e acredito que começar um projeto de pesquisa para ver isso vai ser muito bom para o Brasil, né? Além disso, eu gostaria de também falar do meu relato pessoal. Também sou gamer, eu jogo desde os meus 6 anos de idade. Então... Só eu que não falo. Eu sou mais velho que todo mundo aqui. Eu sou gamer dele que eu não conheço por gente. O primeiro que eu joguei era aquele telejoguinho. Bem, eu comecei jogando no PlayStation 1, agora eu jogo no PlayStation 4, então... E eu também queria falar uma outra coisa sobre o que foi comentado, que já existe um filtro, né, isso é mais para os pais saberem, existe já um filtro de conteúdo do videogame, que muita gente não sabe, mas todos os jogos têm uma idade indicada de jogo, que pode vir de livre, 10, 12, 14, 16, 18 anos. Se vocês se interessarem, verem o que seu filho está jogando, por exemplo, GTA, que todo mundo fala muito, é para 18 anos ou mais. Não é para ser jogado por crianças abaixo dessa idade. E tem que ser respeitado. Então, tem que ser respeitado. Esse filtro é um filtro que é feito pelo governo, pelas empresas que produzem, então eles já sabem o que está vindo no jogo, né? E para finalizar, queria agradecer pela oportunidade de poder falar aqui e espero que continue para frente esse projeto. Doutora Adriana, as suas considerações finais. Bom, não vou me alongar muito. Queria parabenizar mais uma vez os vereadores pela iniciativa, a equipe. Realmente vai ser de grande valia para a cidade de Campinas. Queria agradecer expressamente aqui a homenagem ao Bruno. Realmente eu acho que ele é um exemplo nesse ramo de gamers. Um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser lembrado. E gostaria de forma geral, me colocar à disposição por conhecer o segmento, tanto no quesito pessoal quanto no quesito profissional. Estamos aqui à disposição dos vereadores, de sua equipe, para o que for necessário aí para implementar efetivamente esse projeto. Boa noite a todos. Doutora Adriana, doutora Eliane, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez e também me colocar em Nova Business School à disposição de vocês e dizer que, na realidade, eu acho que a gente não deve parar num evento. Isso deve ter uma perspectiva muito mais ampla, muito mais abrangente. Acho que a gente pode, sim, e esportes, importante, legal, mas como o Dr. Lohan colocou, nós temos a parte de serious game, edutainment, a gente tem também a parte de adver games. Então, dentro dos games, um desdobramento enorme que pode ser trabalhado e enriquecer ainda mais a nossa cidade. Então, estamos à disposição de vocês e parabéns pela iniciativa. Muito bem, eu quero agradecer a todos os presentes, os que compõem a mesa, os profissionais, a juventude, os convidados, agradecer a TV Câmara, agradecer aqueles que nos acompanham, estão nos assistindo, e dizer que nós viemos aqui com uma intenção de falar acerca da criação de uma semana dos esportes eletrônicos e observamos que outras coisas aqui surgiram. Questões de negócio, questões de envolvimento com a questão pública e tantas outras situações que eu tenho certeza que vai ser divulgado e outras reuniões, outros encontros, inclusive com o nosso executivo,
eu vou ter o interesse de fazer isso acontecer, porque acredito que a causa é muito grande e muito maior do que eu particularmente estava imaginando. Então eu quero agradecer a presença de todos e dizer que a nossa audiência pública se encerra nesse momento. Uma boa noite a todos.